Você já tentou se livrar de um sintoma e percebeu que ele volta? Até muda de roupa, muda de nome, mas volta. Você corta um comportamento e nasce outro. Você termina um relacionamento e entra em outro com os mesmos problemas. Você jura que agora vai descansar e quando descansa sente culpa e volta a se ocupar. Olá, eu me chamo Rosana Castro, sou psicanalista e hoje eu quero falar com você sobre o modo como a psicanálise lida com o sintoma. Na psicanálise, o sintoma não é um erro. Muitas vezes ele é uma solução. Foi o que de melhor seu psiquismo conseguiu fazer para lidar com uma questão profunda e dolorosa. Uma solução cara, uma solução sofrida, mas uma solução. Quando eu digo sintoma, eu não estou falando necessariamente de algo clínico, técnico, frio. Eu estou falando daquelas coisas que você faz, sente, repete, mesmo não querendo. Por exemplo, você sabe que aquele relacionamento te diminui. Você sabe que você se apaga. Você sabe que você volta para casa se sentindo menor. E mesmo assim, você não consegue sair. Ou então, você vive em um estado de alerta. Tudo parece urgente. Você não consegue parar. Você não consegue desligar. E quando você tenta, o corpo cobra. Insônia, tensão, uma ansiedade que não consegue explicar. Isso é sintoma. E agora vem a virada. O sintoma não aparece porque sim. Ele aparece porque está ocupando um lugar. Ele está fazendo um trabalho. E às vezes ele está tentando fazer um trabalho que você nem imagina. Porque existe algo em nós que a gente evita sentir. Não por frescura, não por fraqueza, mas porque aquilo ameaça desorganizar. Quando a angústia ameaça subir demais, o psiquismo inventa saídas. Algumas saídas são bonitas, criativas, sublimadas. Outras saídas são duras, repetitivas, sofridas. E aí nasce o sintoma. Como se ele dissesse, isso eu aguento, isso eu conheço, isso eu consigo controlar, mesmo que doa. Percebeu a crueldade? O sintoma pode ser um jeito que você encontrou de não cair. E aqui eu preciso traduzir uma palavra que muita gente ouve e que acha que é mistério. Angústia. Angústia não é só nervosismo. Angústia é quando algo te atravessa e você não consegue nomear. É um excesso. É como se o chão sumisse por um segundo e você tivesse que se agarrar em alguma coisa rápido. O sintoma muitas vezes é esse alguma coisa. Ele vira um acordo. Você paga com um sofrimento conhecido para não pagar com um sofrimento que parece sem forma, sem nome, sem borda. Então, quando alguém diz é só parar, é só ter força, é só dizer não, é só se valorizar, a psicanálise olha e pensa, se fosse só, já tinha parado. Se não parou, é porque tem função. E se tem função, tem sentido. Mesmo que você ainda não saiba qual. Agora, eu vou te dizer uma frase que ajuda a entender. Existe um tipo de satisfação escondida no sintoma. E eu sei que essa frase incomoda, porque ninguém quer admitir isso. Como assim satisfação? Eu odeio isso, isso me destrói. Sim, você odeia e você sofre, mas existe um ponto pequeno, silencioso, em que o sintoma te dá alguma coisa. Nem que seja alívio por alguns segundos, nem que seja a sensação de que eu estou fazendo o que precisa ser feito, nem que seja a sensação de agora eu tenho um motivo, nem que seja pelo menos eu não sinto aquele vazio. Na psicanálise, especialmente na linha lacaniana, a gente chama isso de gozo. E eu vou traduzir. Gozo não é prazer. Gozo é uma satisfação amarga. É aquilo que te prende, mesmo te ferindo. É como uma repetição que diz, eu não sei viver de outro jeito. E é por isso que o sintoma é tão resistente. Porque ele não é só um problema. Ele virou um modo de existir. Agora eu quero te contar uma história fictícia, inspirada em situações muito comuns no consultório. Vamos chamar nossa protagonista de Luísa. Luísa é inteligente, responsável. É o tipo de mulher que segura tudo. Trabalho, família, demandas. Ela faz, ela resolve. E Luísa tem um padrão. Ela se apaixona por homens que no começo parecem muito fortes, decididos e com o tempo vão ficando controladores, críticos, difíceis de agradar. Não necessariamente monstros. Às vezes o homem nem grita, nem agride, mas o que ele faz machuca. Com comentários, com frieza, com exigência. Ela vai se adaptando. Ela muda o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de existir. E quanto mais ela tenta se adaptar às exigências dele, mais ela sente que não está bem.
E aí vem a parte que dói. Ela percebe, ela sabe, ela conversa com amigas, ela lê, ela entende, mas não consegue sair. E quando ela tenta sair, ela entra numa angústia que parece insuportável. Não é só saudade, não é só carência. É como se sem aquela relação ela perdesse algo dela. E aí ela volta. Ou então ela não volta para aquele homem, mas entra em um novo enredo parecido. E quando Luísa começa a falar disso em análise, uma frase aparece, não como explicação racional, mas como verdade afetiva. Se eu não fizer tudo o que o outro quer de mim, eu não serei amada. E eu quero que você repare numa coisa. Isso não é uma ideia consciente, bonitinha. É uma lógica interna. É uma fantasia. A fantasia aqui não é devaneio, não é imaginação voluntária. Fantasia é uma construção inconsciente que dá sentido ao mundo. E principalmente protege você da angústia. Luísa não está escolhendo sofrer. Ela está tentando, do jeito que aprendeu, garantir amor, garantir lugar, garantir existência. O sintoma dela não é ficar com um homem tóxico. O sintoma dela é precisar merecer amor de um modo como ela percebeu ocorrer na infância. A viver amor como prova, como tarefa, como dívida. E agora olha a virada. Esse sintoma é uma solução, porque ele protege Luísa de uma angústia ainda maior. A angústia de não ser escolhida, a angústia de não ter lugar, a angústia de sentir que se ela relaxar, ela pode desaparecer. Então ela prefere um amor que exige a um vazio que ela não sabe atravessar. Isso é cruel? É, mas é humano. E aqui eu quero nomear com clareza 3 funções que um sintoma costuma ter. Primeira função, o sintoma evita uma angústia maior. Ele é como um desvio do excesso. Em vez de sentir um vazio sem nome, você sente culpa, você sente ansiedade, você sente obsessão, você sente necessidade de controle. Dói, mas tem forma. Segunda função, o sintoma sustenta uma identidade. Às vezes você sofre, mas você sofre sendo a forte, sendo a que dá conta, sendo a boazinha, sendo a impecável. O sintoma vira um papel e o papel vira você. E aí, quando alguém diz, pare com isso, não parece que estão tirando um hábito, parece que estão querendo tirar um pedaço de você ou até mesmo a sua identidade. Terceira função, o sintoma preserva um laço, mesmo que o laço seja ruim, porque às vezes o pior laço ainda é melhor do que a sensação de não ter laço nenhum. Então o sintoma mantém alguém por perto, ou mantém uma fantasia viva, ou mantém um tipo de esperança. E por isso, não é só parar. Lacan indicava existir um ponto em que a gente entende que o sintoma é uma tentativa de amarração, como se a vida psíquica precisasse de nós, de um nó, de um jeito de juntar partes que sem isso se soltam. E quando essa amarração é muito rígida, ela vira sofrimento, mas ela ainda é uma amarração. E aí aparece uma ideia ainda mais profunda que muita gente ouve como se fosse um palavrão: sintoma. Eu vou traduzir sem academicismo. Sintoma é um nó singular em cada um, aquilo que de algum modo te sustenta. A análise não se presta a apagar o sintoma, porque às vezes apagar o sintoma é tirar o que te sustenta, sem ter colocado nada no lugar. E aí você melhora de um lado e quebra do outro. Você troca um sintoma por outro. Ou você entra numa angústia sem borda, ou ainda você cria uma dependência nova. Por isso a proposta é outra. A proposta é entender o que isso estava segurando e, a partir daí, construir uma amarração menos destrutiva. Não um nó que te estrangula, mas um nó que te sustenta. E isso é muito diferente de resultado rápido, é autoria. E como isso acontece na prática, não é com conselho, não é com moral, é com fala. Você começa falando do problema e, sem perceber, começa a falar do enredo. Você começa falando do sintoma e começa a esbarrar na repetição. E a repetição é um mapa. Ela mostra onde você volta. Ela mostra o tipo de amor que você insiste. Ela mostra o tipo de lugar que você ocupa. Ela mostra o preço que você paga para não sentir algo. E quando a fantasia aparece, quando a lógica inconsciente aparece, algo muda. Porque você para de lutar contra si mesma como se fosse um defeito e começa a se escutar como se fosse uma história. Quando você entende a função, o sintoma perde o cargo. Ele não precisa mais trabalhar daquele jeito.
às vezes ele diminui, às vezes ele muda de forma, às vezes ele deixa de ser necessário. Não por milagre, mas porque você encontrou outras saídas, outros nomes, outros desejos, outras escolhas. Agora, eu quero fazer 3 perguntas. Eu recomendo que você as responda com calma. Primeira, o que esse sintoma evita que eu sinta? Não é o que ele me faz sentir, isso você já sabe. Eu quero saber o que ele evita. O que ele impede que apareça? Solidão, vazio, raiva, tristeza, culpa, desejo. Segunda pergunta, o que esse sintoma mantém vivo em mim? Que identidade ele sustenta? A boa, a forte, a indispensável, a que nunca falha? O que morre em você se você largar isso de uma vez? E a terceira pergunta, qual preço eu pago para não encarar isso de outro jeito? Porque todo sintoma cobra. Ele cobra no corpo, ele cobra nas relações, ele cobra no tempo, ele cobra na alegria. E às vezes a gente só muda quando percebe o preço com clareza. Se alguma dessas perguntas te tocou, não fuja, não tente responder correndo, deixe ecoar, porque muitas vezes a resposta não vem como frase bonita, ela vem como sensação, como incômodo, como lembrança. E é por isso que na psicanálise a gente respeita o tempo. Não é porque a gente quer te prender, é porque sua história não é uma planilha e o seu sintoma não é só um botão. Ele foi a sua solução por muito tempo e a gente não despreza a solução que te manteve viva. A gente só tenta entender o que ela custou e o que pode nascer quando você não precisar mais pagar esse preço. Antes de terminar, um aviso rápido. Este vídeo é educativo, não substitui um processo terapêutico, mas ele pode te dar uma chave. E agora eu quero te perguntar, qual sintoma mais se repete na sua vida? Comente aqui embaixo. Pode ser com apenas uma palavra. Ansiedade, culpa, controle, relação, procrastinação, compulsão. Eu leio e isso me ajuda a trazer novos vídeos nessa linha. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. E por favor, compartilhe com alguém que vive tentando se consertar à força. Porque às vezes o que falta não é força, é sentido. Eu vou deixar um vídeo que complementa a nossa conversa desse daqui. Obrigada por ficar até aqui e te vejo lá.